Olá pessoal, vamos fazer a correção aqui da trilha de quantidade de movimento, variação da quantidade de movimento, impulso, colisões. É a última trilha aí dessa etapa. Vamos começar lá na sondagem. Dois veículos A e B movimentam-se sobre uma pista horizontal reta e com atrito. As velocidades dos veículos são constantes e iguais em módulo. A massa de A é maior que a massa de B. Bom, as velocidades são quase iguais, né? Tem o mesmo módulo, mesma direção, mas tem sentidos contrários. Tá, o vetor velocidade dos veículos estão em direções opostas. Sentidos contrários não são direções contrárias. Eu não gostei dessa cor vermelha aqui. Vou pôr esse amarelo aqui mais forte. Aqui. O vetor velocidade de A é igual ao oposto do vetor velocidade de B. É igual ao oposto é a mesma coisa que dizer que tem um sentido contrário. Seria então a letra B. Vamos conferir o resto. O veículo de maior massa realiza menos força. Não, terceira lei de Newton, quando bate a força só tem sentidos opostos, o resto é tudo igual. A força resultante que age nos veículos não é nula. Se as velocidades são constantes, a força resultante é nula. Então é nula. A força resultante no carro A é maior que a força resultante no carro B. Se as duas são zero, então são iguais. Então a letra B mesmo. Então agora lá na avaliação, questão 1. Com base nos conhecimentos sobre impulso e variação da quantidade de movimento, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e F as falsas. O impulso total da força resultante sobre uma partícula é igual à variação da energia cinética sofrida por essa partícula, NECA. Ele está falando isso aqui, ó. I é igual a delta S, ou seja, está tentando confundir você com o teorema do impulso e o teorema do trabalho. É o trabalho que é a variação da energia cinética. Isso aqui não existe, é falso. Se a força externa resultante altante sobre um sistema permanece nula, então a quantidade de movimento total do sistema é conservada. Verdadeira. A lei da conservação da quantidade de movimento é representada por uma relação escalar entre a força atuante e o tempo de duração da aplicação dessa força. A lei da conservação da quantidade de movimento é representada por uma relação escalar entre a força atuante e o tempo de duração da aplicação dessa força. Força atuante e tempo de duração, ele está falando de quê? I igual a F vezes delta T. Só que isso é vetorial, então isso é falso. Em um gráfico da intensidade da força resultante sobre uma partícula e o tempo decorrido, a área sobre a curva representa a variação da quantidade de movimento sofrida pela partícula nesse intervalo de tempo. Um gráfico da força resultante e o tempo. Então, se eu tiver o gráfico delta T e força, o gráfico disso aqui é o impulso. E o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, isso aqui é verdade. Verdadeira. Então, fica FV, FV. Da letra D. Próxima. Na Olimpíada, o remador Isaquias Queiroz, ao se aproximar da linha de chegada com seu barco, lançou seu corpo para trás. Os analistas do esporte, a remo, disseram que esse ato é comum nas competições ao se cruzar a linha de chegada. Em física, o termo que explica a ação do remador é: bom, ele está no barco, joga o corpo para trás. Se ele joga o corpo para trás, para conservar a quantidade de movimento, o barco tem que ir para frente. Ou seja, ele cruza a linha de chegada um pouco antes. Sei lá, milissegundos antes. Mas isso aí é suficiente às vezes para quebrar um recorde, para ganhar de um cara que está, um outro competidor que está pareado com ele.
Então, essa é a conservação da quantidade de movimento. Esse aqui, uns aqui nem faz sentido. Certo? Entendido? Entendido? Vamos para a próxima. Questão 3. A figura ilustra. Ixi. Sem querer passar ela para frente. A figura ilustra a sequência das principais etapas de arremesso de uma esfera de metal feita por um atleta. O gráfico mostra o impulso sobre a esfera em função do tempo de duração do lançamento. Então aqui ele pega ela no chão, levanta, gira o corpo e arremessa. Tá. Durante esse tempo que ele está pegando a esfera no chão, aqui no primeiro ponto, até no último que ele lança ela, ele aplicou essa força, esse impulso na verdade, né? Aqui tem impulso em função do tempo. De acordo com o gráfico, a força média exercida pelo atleta na esfera é... A gente pega um ponto. Aqui 183. Como a inclinação é uma reta, né? É uma reta que passa pela origem, isso é uma função de proporção direta. Então eu vou ter I igual a F delta T, F é igual a I sobre delta T. Aqui dá para encaixar naquela regrinha do triângulo assim. I, F, delta T. Então F vai ser 180 dividido por 3 dá 60 newtons. E a letra C. É só pegar um ponto e nesse ponto aqui eu faço a conta. Porque, como é reta, ela vai ser o mesmo valor em todos os pontos da reta. Questão 4. O pugilista norte-americano Muhammad Ali Haj, nossa, é um nome difícil. Sabia que Muhammad é o nome mais comum do mundo? O mais comum no mundo. Apesar que esse é o Muhammad, não sei. Muhammad, que é o mais comum. Nascido Cassius Marcellus Clay Jr. Foi considerado um dos maiores da história do boxe. E o primeiro esportista a aliar marketing com política. Em 73, teve seu maxilar quebrado no 10º assalto na luta contra Ken Norton, e mesmo assim suportou até o final dos 2 assaltos, tendo perdido a luta por pontos. Quando o boxeador dá um soco no seu adversário, sua mão e seu braço vão rapidamente na direção do oponente e são parados por este. Considere a situação na qual um boxeador peso pesado, com 90 kg, seja atingido por um soco com velocidade de 5 metros por segundo. Então temos alguma coisa. 5 metros por segundo. Esse intervalo de tempo em que o adversário permanece em contato com seu rosto seja de 150 milissegundos. Observa a tensão no milli aqui. Ó. Nessas condições, podemos afirmar que a intensidade da força aplicada pelo soco é equivalente ao peso de um bloco com. Bom, aí a gente tem que fazer algumas considerações. Ele deu para a gente uma massa, uma velocidade e um tempo. Então deu massa, velocidade e um tempo. Que é 150 mili, então vai ficar 10 a menos 3 segundos. Se a gente pegar pelo teorema do impulso, F delta T é igual a M vezes delta V. Para a gente aplicar isso aqui, a gente tem que pensar primeiro que é a massa do corpo inteiro do boxeador. Se você fosse fazer esse cálculo de uma forma um pouco mais refinada, a gente usaria a massa do braço dele, do braço do boxeador, porque ele não está se jogando o corpo inteiro em cima da pessoa, né? Tem outros pontos de apoio.
mas vamos fazer como ele deve ter pensado aqui. E que antes de dar o soco, o corpo dele está parado. Mesmo que no boxe a pessoa fique pulando o tempo todo. Então o que, que ele. Veja, vamos ver o que, que ele deu pra gente. Ó. Ele deu tempo. Vamos montar aqui, ó. Vai ficar força. Ele não deu força. É igual ao tempo, que é 150 vezes 10 a menos 3, que é igual a massa 90, vezes a variação da velocidade, que é 5, né? 5 menos 0. Faltou força. E ele me pediu uma massa. Quando eu calcular essa força, como ele pergunta o soco equivalente ao peso de, eu vou ter que colocar na fórmula, na equação do peso, e achar qual seria a massa de um corpo que teria um peso equivalente a essa força. Então vamos achar aqui primeiro qual é o valor da força. É igual a 90 vezes 5 dividido por 150 vezes 10 a menos 3. Daria para simplificar 90 com 150 ali, né? Mas vamos fazer a conta toda. Isso aqui vai dar 9 vezes 5, 45, 450, 150, 10 a menos 3. Aqui dá 3. O 10 a menos 3 está no denominador, a gente pode subir para o numerador, que seria 10 a 3. E seria a força. 3 vezes 10 a 3 newton. Para achar a equivalência disso, a gente pode colocar que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. 3 vezes 10 elevado a 3 é igual a massa vezes 10. 10 passa dividindo lá, essa massa equivalente seria 3 vezes 10 elevado a 2 kg. Dá 300 kg. Então, dá letra B. Certo? Então, pelo teorema de impulso, eu encontro a força. Sabendo a força, eu calculo a massa que seria equivalente, né? Esse peso aí. Questão 5. Vou beber um pouquinho de água. Duas esferas A e B, de massas respectivamente iguais a 3 e 2 kg. Então, essa aqui é 3 e essa aqui é 2. Estão em movimento unidimensional sobre um plano horizontal perfeitamente liso, como mostra a figura 1. Inicialmente, as esferas se movimentam em sentidos opostos, colidindo no instante t1. A figura 2 representa a evolução das velocidades em função do tempo para essas imediatamente antes e após a colisão mecânica. Então, o que eu tenho? A esfera A tem uma velocidade positiva, né? Porque vamos considerar aqui, ó, x está positivo para o lado direito. Então, para o lado direito aqui é positivo. A esfera B está indo para o lado esquerdo, então tem velocidade aqui negativa, lá debaixo do gráfico. Depois que elas colidem, A e B têm essa velocidade aqui positiva e de mesmo valor. Né? As retas das duas se sobrepõem. Sobre o sistema formado pelas esferas A e B, é correto afirmar: letra A. Há conservação de energia cinética no sistema durante a colisão? Não. Por que não? Para elas terem a mesma velocidade após a colisão, essa colisão deve ser uma colisão
Totalmente inelástica. Totalmente inelástica. Então, na verdade, tem a maior perda possível de energia cinética. A dissipação de energia mecânica se centra durante a colisão. Sim. Vou deixar isso aqui por enquanto. Vamos ver as outras. A quantidade de movimento total do sistema formado varia durante a colisão. Aí fica claro se ele quer saber o durante ou o final inicial, vou considerar como final inicial, e isso é não. A energia varia, mas a energia mecânica, no caso, varia, mas a quantidade de movimento se mantém. Então, não. A velocidade relativa de afastamento dos corpos após a colisão é diferente de zero. Velocidade relativa é um em relação ao outro, não em relação ao eixo x. Como eles andam juntos, um não se afasta do outro nem se aproxima do outro, então a velocidade entre eles é zero. Então isso está errado. A velocidade relativa entre os objetos antes da colisão é inferior à velocidade relativa entre elas após colidirem. Não. Quando você vai fazer essa conta aqui, vamos pegar a B como referência, você teria que VA menos VB, que ficaria VA menos VB, que é VA mais VB antes da colisão. VB, né? VA mais VA. E depois da colisão, a velocidade é zero. Mas também é mentira. Então, qual que foi a verdade? Letra B. Letra B de bem essa mesmo que eu ia escolher. Questão 6. Um corpo de massa M1 igual a 1,2 kg move-se a 5 metros por segundo e colide com outro corpo de massa M2 de 3,9 kg inicialmente repouso. Repouso aqui é um dado? Repouso é um dado, quer dizer que estava com velocidade zero. Considerando-se que após a colisão o corpo de massa M recua, M1, né, recua a uma velocidade de 1,5, é correto afirmar que o coeficiente de restrição dessa colisão é igual a o recua. Quer dizer que a velocidade inverteu de sentido, agora ela é negativa. Então, qual que é a situação? A gente tem, vou chamar essa aqui, ó. Então aqui eu tenho M1, M2. Eu não coloquei chão mesmo, né? A colocação não passa no psicotécnico. Isso aqui é antes. Depois eu vou ter M1, M2. O que ele me disse é que M1 recua. Não falou nada da outra esfera. Aliás, me falou aqui também que a esfera 2, ou antes, ela tinha velocidade zero, né? Então vamos tirar aqui sobre 2. Essa velocidade dessa daqui a gente não sabe. E ele quer saber o coeficiente de restrição disso aqui. Logo, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer o quê? A conservação da quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento antes vai ser M1, V1, mais M2, V2 é igual a quantidade de movimento depois, que é M1, V
linha 1 mais M2 V linha 2. Se a gente observar os dados, a gente tem todos os dados menos o V linha 2. Então vamos fazer a conta aqui. Vai dar 1,2 vezes 5 mais 3,9 vezes 0, que é igual a 1,2 vezes menos 1,5. Por que menos 1,5? Porque ela recua. Recua, negativo. Mais 3,9 vezes V'2. Vamos descobrir esse V'2. Por que eu preciso descobrir esse V'2? Para calcular o coeficiente de restituição, que depende das velocidades relativas. Então tem que saber todas as velocidades. Bom, 1,2 vezes 5 vai dar 6. Mais 0. Um 1,2 vezes 1,5 dá 1,8 negativo, mais 3,9 V'2. Esse negativo aqui no outro lado é positivo, então fica 6 mais 1,8, que é igual a 3,9 V'2. V'2, já vou isolar ele, vai ficar 7,8 dividido por 3,9. Sete vírgula oito dividido por 3,9 dá 2. Deu 2 certinho, gente. Perfeito. São 2 metros por segundo. Beleza. Então, na verdade, ela vai sair aqui 2 metros por segundo. E aqui era 1,5. Agora que eu sei as velocidades, dá para calcular o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é velocidade de aproximação de... Peraí. Afastamento depois de aproximações. Então, a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. Isso vai ser... A gente vai pegar lá no antes e no depois. Então vamos lá, afastamento. Afastamento depois. Então é a diferença. V'2 menos V'1. E na aproximação, aí é V1 menos V2. Tá? Isso invertido para as duas ficarem como subtração. Peraí. Então vai ser V'2 a gente calculou agora, que é 2, menos V'1, que era 5. Aliás, V'1 é menos 1,5. É o linha depois. V1, que é 1. V1 é 5, cadê? 5, isso mesmo. Vamos escrever? V1, V'1. Aqui é V2 e aqui V'2. Pronto. Aí não perde mais. V1. V1 é 5. Menos V2, que era 0. Então 2 menos menos está mais. 2 mais 1,5 dá 3,5 dividido por 5. 7 vezes 5, 35. Então vai dar 0,7. E da letra B.
Então aqui a gente vê Q1 igual Q antes igual a Q depois, né? E aqui a gente tem restituição. Então tem exercício faz em duas partes. Beleza? Sobre 7. Clico duas vezes, ele pula. Um objeto de massa m escorrega com velocidade v sobre uma superfície horizontal sem atrito e colide com um objeto de massa m que estava em repouso. Após a colisão, os dois objetos saem grudados com uma velocidade horizontal igual a v sobre 4. Então, para a gente ter uma ideia aqui da coisa, eu tenho um objeto de massa m, mas com velocidade v, que bate num outro objeto de massa m, e no caso aqui provavelmente sai com velocidade v minúscula. E ele disse que se v minúsculo é igual a v dividida por 4. Calcule a razão m por m. Então a gente tem o seguinte, ó. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. M V mais M vezes 0. Porque no antes ele estava em repouso. É igual a M. Aí o que acontece? Os dois saem com velocidade V. Mas só que essa velocidade V é igual a V sobre 4. E se eles saem grudados, os dois têm a mesma velocidade. Então, V sobre 4 mais M V sobre 4. Então, aqui 0, tchau. Ficou M V é igual. Aí eu ponho o V sobre 4 em evidência e vou ficar com V sobre 4 multiplicado por M mais M. M vai ser igual a V sobre 4 dividido por V. Eu vou pôr esses M tudo do mesmo lado. Não, vou deixar aqui o V. Melhor fazer assim. Ó. Joga esse V sobre 4 para o outro lado. Vai ficar M V dividido por V sobre 4 é igual a M mais M. Que aí eu saio desse parênteses. Aqui eu faço o que? Inverto a fração. Multiplicado por 4 sobre V é igual a M mais M. Esse V vai embora. Então ficou 4M ficou mais claro agora. Ficou 4M igual a M mais M. Esse M passa subtraindo. Então ficou 4M menos M é igual a M. 3M igual a M. Agora o M passa dividindo. Vai ficar M sobre M igual a 3. Pronto. Que dá a letra
Era essa mesmo que eu ia marcar, cara. Por que parece? Então deu 3 essa daí. Então, questão 8. Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de partículas de altas energias ejetadas pelo Sol durante erupções solares. Esses jatos de partículas podem transportar bilhões de toneladas de gás eletrizado em altas velocidades, que pode trazer riscos de danos aos satélites em torno da Terra. Considere que, em uma erupção solar, em particular, um conjunto de partículas de massa total MP igual a 5 kg, deslocando-se com velocidade módulo Vp igual a 2 × 10⁵ metros por segundo, choca-se com um satélite de massa 95 kg que se desloca com velocidade módulo 4 × 10⁻³ metros por segundo, na mesma direção em sentido contrário ao das partículas. Então, colisão. Se a massa de partículas adere ao satélite após a colisão, o módulo da velocidade final do conjunto será. Então, atenção aqui no adere. Porque se adere, a velocidade no final é a mesma. Então, a colisão inelástica, totalmente inelástica. Então, eu vou ter quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. MP Vp é igual a MS Vs, ou igual não, né? Mais, agora que é igual. MP V mais MS V. Por que V? Não é velhinha nem nada. Porque se é inelástica, a velocidade é a mesma depois. Então deixa como V. É mais fácil desse jeito. Agora vamos substituir as coisas. Então cadê? 5 kg de partículas vezes 2 × 10⁵ mais 95 vezes 4 × 10⁵ é igual. Massa de partículas é 5 vezes V mais 95 vezes V. Desse lado aqui eu vou ter o quê? 5 vezes 2, 10 vezes 10⁵ mais 95 vezes 4, daria 400 se fosse 100, tirando os 20, das 380. Vezes 10⁵, que é igual 95 mais 5, 100, 100V. Pois é, rebentou no satélite 100V. 1 vezes 10⁶ mais 380 vezes 10⁵. Aí o que a gente faz? Deixa o 10 vezes 10⁵ e anda essa vírgula aqui, ó, que vai ficar 10⁴, 10⁵. Vai ficar 10 vezes 10⁵ mais 3,8 vezes 10⁵, que é igual a 10 ao quadrado V. Vou passar isso para notação científica, que alguma coisa me diz que vai ficar mais fácil eu cortar. Agora que eu tenho a mesma potência, eu posso somar 10 mais 3,8 dá 13,8 vezes 10 elevado a 5, que é igual a 10 elevado a 2V. Que vai... Peraí. Ah, não, gente, tem uma bobeira que eu dei aqui, ó. O que acontece? Sentido contrário. Uma das velocidades tinha que ser negativa. Então vamos fazer o seguinte. Substituir aqui negativo. Vou pôr um mais aqui mesmo, normal que tinha, e tem que colocar um menos aqui.
mais 95 vezes menos 4 vezes 10 a 3. Esse aqui vai dar menos, esse aqui também vai dar menos. Que sentido contrário, uma das duas tem que ser negativa. 10 menos 3,8. 10 menos 4 dá 6, 6,2. 6, vai ficar só o V agora. Então V igual a 6,2 vezes 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 2. Eu só tenho que subtrair, então dá 6,2 vezes 10 elevado a 3. Dá 6.200. Voltei. 6.200 metros por segundo. 6.200 da letra C, de certa. Com certeza era essa. Vamos lá para a próxima. Questão 9. Com um rifle de 2 kg, apoiado ao ombro, um tirador dispara uma bala de 20 gramas, cuja velocidade na extremidade do cano é 600 metros por segundo. A partir desses dados, considere as afirmativas a seguir. Como o recuo é absorvido pelo ombro em 0,05 segundos, a força média exercícia sobre ele é de 1.200 newtons. Como a resultante das forças externas aplicadas ao sistema rifle-bala é nula, a quantidade de movimento total do sistema se conserva. Se você pensar que antes de atirar eles estão todo mundo parado, então isso é verdadeiro. A primeira a gente vai ter que fazer conta. A velocidade inicial em que a arma recua é de 6 metros por segundo e o impulso transmitido ao ombro do atirador é 12 newtons por segundo. Então vamos fazer a conta. Fazer uma conta já vai dar a resposta de todas as outras aqui. Por enquanto a gente sabe só que a 2 é verdadeira. Então a gente só pode tirar essa e tem que ficar entre A, B, D e E. Então a gente tem que saber se A1 é verdadeiro ou não. É porque todos têm A1. Se a gente tirar A1, aí a gente vai saber se A é. Então vamos lá. Para testar A1, basta saber o recuo absorvido pelo homem, né? Força média de subir. Mas é o teorema do impulso. Então o que acontece? A gente tem massa do rifle. Passou à frente de novo. Tem um botão que eu aperto na caneta que faz isso, esqueço. Massa do rifle. Massa da bala. Velocidade da bala. Essa velocidade aqui é a linha, né? É depois. A gente tem que calcular a variação da quantidade de movimento. No caso aqui, dá para saber essa variação da quantidade de movimento pela bala. Vamos ver se dá certo. A gente pegar aqui, ó, I igual a delta Q, F delta T é igual a M delta V. A força vai ser o tempo aqui é 0,05. A massa da bala é 20 gramas, que eu tenho que converter para quilograma, então é 20 dividido por 1000. Vezes a variação de movimento da bala. A velocidade final é 600, inicial é 0.
Aí aqui vai ficar 20 vezes 10 a menos 3, para sair esse negócio lá de cima. 600 menos zero dividido pelo 0,05. Vamos pôr todo mundo notação boa aqui, ó. 2 vezes 10. Esse aqui, tiram 10 aqui e dá pra cá. Fica 10 a menos 2. Vezes 6 vezes 10 elevado a 2. Dividido por 5 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2. Aí o que acontece? Eu posso cortar aqui de várias formas. Eu posso cortar isso com esse e isso com o de baixo. Vou cortar com o de baixo. Não, com o de baixo não dá, né? Tem que ser igual. Mas é para cortar em cima. Menos 2 aqui com 2 aqui. Né? Ou melhor, né? 10 a menos 2 aqui com menos 2 aqui. Aqui já vou sobrar só o 10 a 2 em cima. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6, 12. Vezes 10 elevado a 2. Dividido por 5. Que dá 1.200. Dividido por 5. Já deu falsa, né? Porque falou que daria 1.200. Mas na verdade deu 1.200 dividido por 5. Vai dar 240, 240, vai dar 240. Então a 1 é falsa. Então se a 1 é falsa, essa é falsa. É falsa. A terceira era falsa por quem mesmo? Porque não tinha 2, isso. E essa é falsa. Então tem que ser letra E. Para conferir as outras coisas, para conferir a 3, basta fazer quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois. Para conferir a 4, já está aqui, né? 240 vezes 5 vezes 10 a menos 2, que vai dar os 12. Que vai cortar, né? É isso mesmo. Depois, se vocês tiverem dúvida, quiser que continue isso aqui, eu faço. Questão 10. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova podem se mover com um atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com 2 carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante que o carrinho 1 de massa 150 passa a se mover com velocidade escalar constante. O carrinho 2 está em repouso. No momento que o carrinho 1 se deschoca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a. Então o que acontece? Você tem um experimento, tem 2 carrinhos, 1 e 2. No instante que o carrinho 1 de 150 passa a se mover com velocidade constante, o carrinho 2 está em repouso. Então aqui
a velocidade inicial é 0. E a velocidade inicial aqui desse cara, eu vou descobrir como? Fazendo a conta aqui, olha. Ele está na posição 15 centímetros no instante 0, depois na posição 30 centímetros no instante 1. Então, pega aqui delta, aqui eu tenho delta t e aqui eu tenho delta s. Então, a velocidade do carrinho 1 vai ser 30 menos 15 dividido por 1 menos 5. 1 menos 0, que 5. Vai ser 15 por 1, que dá 15. Então, antes da colisão, a velocidade do carrinho 1 é 15 metros, não, né? Centímetros. 15 centímetros por segundo. E a velocidade do carrinho 2, como ele estava em repouso, é 0. Então, aqui a gente tem que V1 e V2, o antes. Aí o depois. Eles passam a se movimentar juntos, com velocidade escalar constante. E aí aqui, ó, na posição 75, no instante 8, né, os dois. E eles vão estar na posição 90, no instante 11. Então, se eu pegar aqui, ó, esse aqui, tanto faz com o carrinho 1 ou 2, esse é o depois, eu vou ter, eu vou chamar de V, porque é a mesma para os dois, 90 menos 75, dividido por 11 menos 8. 90 menos 75 dá 15. 11 menos 8 dá 3. E a velocidade dá 5 centímetros por segundo. Então agora a gente tem o que precisa para colocar lá na equação. Então, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. M1 V1 mais M2 V2 é igual a M1 V mais M2 V. Por que V e não V1' e V2'? Porque são a mesma velocidade. Então, M1 150. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar com as unidades de medida para ver se a gente consegue fazer sem fazer conversão nenhuma. Então vai ficar 150 gramas multiplicado por 15 centímetros por segundo mais M2 multiplicado por 0, porque ele estava parado, é igual. Posso pôr em evidência de uma vez, é isso? V, a gente calculou aqui que é 5, multiplicado, 5 centímetros por segundo. Falei que é por unidades. Multiplicado pelas massas de M1 mais M2, que é 150 mais M2. E 50 aqui é grama, né? Eu acho que vai sair sem ter que converter. Então, esse aqui, tchau. 150 vezes 15. 225 mais 10, 2.250. 2.250. Grama, centímetros vezes segundo é igual. Aí aqui, ó, ou a gente multiplica aqui dentro, ou a gente manda ele dividindo primeiro. Eu acho que eu vou mandar ele dividindo primeiro, que eu já consigo anular algumas coisas. Dividido por 5 centímetros por segundo. É igual, agora eu não preciso mais do parênteses, gramas menos mais M2.
centímetros por segundo corta, fica só gramas. 2.250 por 5 vai dar 450 gramas, que é igual a 150 gramas, mais M2. M2 vai ficar 450, que já estava daquele lado, menos 150. M2 vai dar 300 gramas. Você pode sumir as gramas antes da hora, meu amigo. Menos. Plim. 300 gramas, a letra C. Questão 11, se não me engano é a última aí dessa trilha. Uma pequena bola de borracha maciça é solta do repouso de uma altura de 1 metro, em relação ao piso liso e sólido. A colisão da bola com o piso tem o coeficiente de restrição H igual a 0,8. A altura máxima atingida pela bola depois de sua terceira colisão com o piso é: adote H igual a velocidade ao quadrado final dividido pela velocidade ao quadrado inicial, em que Vf e Vi são respectivamente os módulos das velocidades da bola logo após e logo imediatamente antes da colisão com o piso. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Então o que quer dizer? Eu tenho essa relação aqui para esse H, e essa relação é igual a 0,8. A bola cai de 1 metro, ela bate, a velocidade que ela bate no chão é restituída em 0,8. Aí ela vai bater uma, subir, duas, subir, três, subir. Aí quer saber, depois que bater a terceira vez, qual vai ser a altura que a bola vai alcançar? Logo, o que a gente vai pensar é o seguinte, ó. Tem um piso. Tem a primeira queda, que é a altura H1. A segunda queda, na altura H2. Como assim segunda queda? Ela bate, quica, volta nessa altura, bate de novo no chão, quica e volta numa altura menor, H3. Aí a gente poderia ir sim pelo coeficiente de restituição, nessa V quadrado aqui, que está falando assim, ó, afastamento por aproximação, como tem sentidos contrários, vai dar uma soma, então tem como você achar esse valor quadrado. Mas eu não preciso fazer essa conta desse jeito, tá? E pela conservação da energia direta. Por quê? Ele já me deu o valor da restituição. Isso é para calcular a restituição, para calcular o 0,8 que eu preciso disso. Então, como se a restituição é da altura do H, é da altura, então esse aqui é 0,8 do H1 e o H3 é 0,8 do H2. Então, como que eu vou fazer essa conta aqui? H2 é 0,8 vezes H1. H1 é 1 metro. O H3 é 0,8 vezes o H2. E o H1 é igual a 1. Então basta colocar o 1 aqui e o resto todo aqui. Então vai ficar
H3 é igual a 0,8 vezes. O que é H2? 0,8 do H1, que o H1 é igual a 1. Então é 0,8 vezes 0,8 vezes 0,1. Vai ficar 1 vezes 0,8 vezes 0,8. Ah, esse H1 na verdade é a primeira quicada. Não é 1. Ai caramba, toda hora acontece isso. É só um pouquinho. Ah, podia ter ido lá no banheiro, o que eu queria, né? Isso. Bom, o que eu ia falar é o seguinte. É que, na verdade, eu tenho a queda 1. Ele voltou no negócio. Ah, eu tenho uma altura inicial aqui, né? Eu tenho H, depois é que eu tenho H1. Então, na verdade, cai do H, então tem que ter 0,8, 0,8, 0,8, 3,08. Então tem. Ah, agora ele não apaga, olha que legal, né? O H1 é 0,8 vezes H, que é a inicial. Aí aqui eu vou ter 0,8 vezes H. Isso vai dar 0,512, né, que daria 0,51, que seria essa letra D. Só que tem um problema nessa questão. Essa informação, essa equação aqui, ó, ela tá errada. Tá gravando? Achei que não estava gravando. Essa informação está errada. Na verdade, esse aqui, né, que a gente já sabe lá que é o E, ele não vai dar o quadrado. Vai ser a inicial sobre a final. Não tem esse quadrado. Então, qual seria a resposta dessa equação aqui, na verdade? dessa questão. Eu imagino que essa questão tenha tido até problemas de entrar em... para anular essas coisas, né? Só que eu não busquei essa informação. Para resolver isso aqui, eu teria que fazer sem ser com esse quadrado. Eu teria que usar o seguinte, ó. Ia ficar como lá, a gente já está sabendo daquela queda, que a velocidade de queda, raiz de 2GH, né? Já chamamos isso aqui diversas vezes em vários exercícios. Então eu teria que pegar aqui o H1. Essa aqui é a outra solução que eu acho que seria mais correta. H1 sobre H2 seria, põe esse raiz para cá, velocidade ao quadrado 1 sobre velocidade ao quadrado 2. Esse aqui daria H1 sobre H2
que seria... Aí eu ponho esse quadrado separado. Zero vírgula oito ao quadrado. Aliás, aqui eu estou dando uma bobeira. Não é H1 sobre H2, é H1 sobre H. Por quê? Estou caindo no primeiro H lá. Aí eu tenho que repetir isso para cada uma. Porque aí seria H2 sobre H1, que vai passar pelo mesmo processo, e vai ser H2 sobre H1, 0,8 ao quadrado. Então isso é a mesma coisa. Tá? V1 sobre P2, tudo igual aqui dentro. Só muda os índices. Depois eu tenho aqui H2 sobre H1. Aqui H2, H2. Depois eu faria a última H, que seria o H3, pelo H2, que também seria V3 sobre V2 ao quadrado e blá 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 até o final, que ficaria H3 sobre H2 0,8 ao quadrado. Eu pus o parênteses, só para ficar bonitinho. Então esse 0,8 ao quadrado aparece 3 vezes. Então, observe que aqui deu 0,8 elevado a 1 a 1 a 1. Aqui ele aparece ao quadrado. Quando eu fizer essa mesma coisa, que é multiplicação ali, é pegar os membros e multiplicar. Tá? Pegar H1 sobre H, vezes H2 sobre H1, vezes H3 sobre H2, porque ela vai entrando uma dentro da outra, igual eu mostrei. Eu teria que, ficaria que esse H3 vai ser 0,8 ao quadrado, vezes 0,8 ao quadrado, vezes 0,8 ao quadrado, ou seja, esse ao quadrado apareceria aqui. Sobre H, né? Como H é 1, ficaria H3 sobre 1 isso aqui é elevado a 6. 0,8 elevado a 6. Então H3 vai ser, deixa eu ver aqui, 0,8 elevado a 6. 0,262. Aí o que acontece? A mais próxima aqui seria a letra E, né? É aproximadamente letra E. Ou não seria nenhuma. Então, para o gabarito, seria a letra D. No gabarito da trilha, acho que é a letra D. Agora, só que essa informação aqui está errada. E o correto seria isso aqui. Beleza? Era isso. Então, para essa trilha está encerrado.
Acho que encerrei a última trilha. Agora a gente, próxima aula aí, antes da prova, a gente tenta fazer uma revisãozinha, ok? Abraço para todo mundo. Até.